Olá, muito provavelmente você esteja querendo saber como fazer, afinal, uma miniatura de vídeo para o YouTube. Então você está no lugar certo. Bem-vindo ao canal do Autista Pensante. Eu sou o Ricardo e eu sou autista. E no vídeo de hoje eu vou te dar algumas dicas, vou te dar 5 dicas de como fazer uma miniatura no YouTube. Seja caso você tenha um negócio online queira produzir vídeos no YouTube para sua empresa, ou você já faz isso e quer se aprofundar um pouco mais, ou você já produz vídeos por meio de modo individual, né, para ser um influencer, por exemplo. Então, independente de qual tipo de objetivo você tem com o YouTube, esse vídeo é para você, justamente para aumentar a sua taxa de CTR, que eu vou explicar agora. Mas antes disso, não se esqueça de se inscrever no canal para continuar acompanhando as próximas atualizações. Eu falo de política, autismo e mercado de trabalho. Então é isso, vamos pro vídeo. Para começar, antes de eu falar das 5 dicas, um recadinho sobre esse vídeo, que eu não vou falar a parte técnica, né, de como montar a miniatura. Eu vou te dar 5 dicas que podem ser usadas tanto para quem usa Photoshop, quem usa o Canva, quem usa outro programa de edição, de imagem. Já vi gente usando fazendo miniatura usando editor de vídeo, que é possível, apesar de ser mais complicado. Mas essas dicas valem para qualquer tipo de programa, desde que você aplique elas, é o que vai servir para você. Então, vou trocar de câmera, eu vou tirar dessa câmera, vou passar para a tela do desktop e 1, 2, 3, é isso, vamos lá. No caso, eu tô aqui na tela do meu Analytics do meu último vídeo e eu tô na parte de alcance. O CTR é essa taxa de cliques e impressões, que são as visualizações por impressões mostradas, ou seja, por exemplo, a cada mil vezes que o meu vídeo aparece na pesquisa, se uma pessoa, as pessoas no caso, clicarem 100 vezes, eu vou ter uma taxa de cliques de 10%, por exemplo, que é o CTR. No meu caso, eu estou com uma taxa de cliques de impressões de 8.1. Normalmente, uma taxa de cliques mediana fica em torno de 4%, 5% já começa a ser um pouco acima da média. 10% é o melhor dos mundos para você. Então, sempre quando chegar perto dos 10% ou mais que 10% é melhor para você, porque mais gente vê o seu vídeo e acaba clicando. Então, por que eu tô mostrando isso antes de dar 5 dicas? Justamente para te mostrar que é um exemplo claro que eu uso. Eu vou usar esse exemplo dessa última miniatura e vou explicar o que eu utilizei, o que eu fiz justamente utilizando dessas 5 dicas. No caso, no primeiro dia eu tive 8.5 e na média eu tive 8.1, que é uma taxa bastante alta. Eu vou entrar no Photoshop para mostrar a miniatura, né, já pronta. Eu não vou entrar em pormenores, como eu falei, mas eu vou dar algumas dicas bastante interessantes para vocês aplicarem na miniatura. A primeira é a questão da fonte, né? A questão da parte escrita. Tem duas coisas que eu tenho que dizer aqui. Primeiro, quanto menos palavras, melhor. Se você quiser, você até pode colocar, e é interessante colocar porque normalmente a pessoa acaba vendo a miniatura primeiro antes do título do vídeo até. O que é importante é que você se mantenha entre 3 a 5 palavras no máximo na miniatura, senão vai ficar uma sopa de letrinhas que a pessoa que estiver visualizando o vídeo na pesquisa não vai sacar o que é o vídeo na verdade. Então é sempre bom você ter em mente essa parte. No caso, na segunda parte, você utilizar palavras grandes, né? A fonte grande, fonte de letra gorda, grossa, por causa de uma parada que eu vou falar perto do final do vídeo. Mas se atenha a isso e obviamente com uma cor de fonte que contraste em relação ao fundo, né? A outra dica que eu dou para vocês
é utilizar fotos de pessoas. Por quê? Porque gera uma identificação maior com o usuário, né? Com a pessoa que está querendo assistir algum vídeo. Não que você não possa colocar fotos de outras coisas, mas isso vai tender a diminuir um pouco a sua taxa de CTR, que é basicamente uma das formas de você conseguir visualização no YouTube. Então, é sempre bom quando você fala de um vídeo falando de outra pessoa. Por exemplo, nesse caso eu coloquei uma foto minha, mas teve um outro vídeo que eu falei sobre o Samidana. Então o que eu fiz? Eu coloquei uma foto do Samidana e eu fiz um pouco de tratamento nela. Eu aumentei um pouco o contraste da foto para o YouTube acabar colocando meu vídeo mais em evidência, porque as pessoas tendem a ter mais... a virar o olho mais para fotos que tem um contraste muito grande. Não exagera no contraste, obviamente, mas um contraste bom é sempre uma parada show. Uma outra coisa que eu faço é colocar uma borda na foto, justamente porque o YouTube às vezes ele não entende que aquilo é uma pessoa, e colocando uma borda dá ainda um tom de contraste ainda maior em relação ao fundo, né? E o algoritmo do YouTube, ele acaba percebendo quando você faz isso, e ele acaba te beneficiando de alguma forma em relação ao algoritmo, né, que ele tem. Terceira dica, use cores quentes. O que eu quero dizer com cores quentes? É você utilizar cores que sejam tons avermelhados ou tons amarelados. Você pode usar, por exemplo, um vermelho, tons de vermelho, amarelo, e evitar tons, principalmente tons azulados, porque não é a questão somente do algoritmo que importa, mas as pessoas tendem a ter a serem chamadas mais atenção com cores quentes. Eu não sei se você já sabe, provavelmente não, mas algumas marcas, principalmente quando são marcas mais que demandam mais atenção, como o McDonald's, por exemplo, que usa duas cores quentes, que são o vermelho e o amarelo, por exemplo, fazem com que a pessoa tende a consumir mais daquela marca. Claro que ela sozinha, dentro da parte de design, não serve de muita coisa, mas ela, junto com outros elementos, acabam formando uma atenção maior perante a pessoa que está procurando o vídeo, né, no caso. Então utilizar tons vermelhos, tons amarelos, não precisa ser na miniatura toda, mas pelo menos nos detalhes você tem que utilizar para justamente chamar a atenção da pessoa. No caso, eu até utilizei aqui, eu tô usando duas cores quentes, né? Um amarelo na fonte e um fundo avermelhado, fundo vermelho. Não só porque são cores que chamam a atenção, mas também são cores da minha identidade visual do canal. Eu convido até vocês se inscreverem no meu canal pelo botão do meu canal aqui embaixo, Autista Pensante, para vocês verem como é a identidade visual do meu canal. É toda em vermelho, com tons amarelados, basicamente tons dourados, né, na verdade. A quarta dica é não utilize muitos elementos na miniatura. Por quê? Porque quando a pessoa estiver vendo a miniatura, vai ficar muito poluído e a pessoa vai ficar meio perdida. E isso é normal. Às vezes as pessoas acham que uma miniatura bem feita é aquela que parece um quadro renascentista, cheia de detalhes, cheia de pequenas coisinhas que você tem que olhar bem de perto para visualizar, mas não precisa desse detalhamento todo. Às vezes, na verdade quase sempre no YouTube, o simples funciona melhor do que o bem elaborado, porque às vezes o bem elaborado tende a fazer com que a miniatura, né, o design fique ruim, né, para visualizar. Então, tanto que eu usei só 4 elementos: a fonte, a minha foto, um xizinho, né, para explicar sobre o lugar de fala, e um monte de xizinho no fundo, né, só para dar um detalhamento um pouco maior, mas sem ficar muito pesado para a imagem. E a quinta e última dica, que é a dica primordial desse vídeo, visualize a miniatura do vídeo como vai ficar no YouTube. Como você faz isso? Tem várias formas
de você fazer isso. Depende muito do programa que você está usando, mas parte do mesmo princípio. É você dar um zoom out na imagem, justamente para você fazer uma simulação de como vai ficar essa imagem no YouTube. Simples assim, porque aí você pode ir testando. Por exemplo, se você colocou uma fonte muito pequena ou colocou muita coisa escrita, você pode fazer essa simulação e você pode parar e pensar, pô, não ficou muito bom, né? Deixa eu dar uma arrumada nessa fonte, deixa eu dar uma arrumada nessa cor que tá na foto da pessoa. O fundo ficou muito pesado, cheio de detalhezinhos. Então é realmente muito importante que você acabe visualizando dessa forma, porque é justamente como a pessoa vai acabar visualizando dentro do YouTube, né? E uma dica extra, que você tem que utilizar a miniatura com base nas outras miniaturas dos vídeos já existentes dos outros canais. Por exemplo, sem entrar muito em detalhe em SEO, mas sempre importante, você pesquisa um termo, por exemplo, como ganhar dinheiro na internet, você tem que colocar uma miniatura que seja contrastante em relação aos outros vídeos. Claro que isso vai depender muito de canal para canal. Tem canais que já sacam mais desse esquema de fazer miniaturas, então já fazem miniaturas mais com cores mais quentes, com essas dicas que eu já falei. Porém, uma coisa é certa, quanto mais chamativa a sua miniatura for, mais ela pode meio que roubar a atenção que estaria na pesquisa do YouTube para outros vídeos de outros canais e para o seu canal. Então, com essas 5 dicas, eu espero que você tenha achado benéficas para você. Comente aqui embaixo o que você achou do vídeo, das 5 dicas, a questão da miniatura ser visualizada como uma simulação de como vai para o YouTube, a questão da fonte ser grossa e contrastante com fundo, cores quentes, uso de fotos, por exemplo. Comente aqui embaixo. E também não se esquece de se inscrever no canal para continuar acompanhando as próximas atualizações e de curtir o vídeo aqui. Eu falo de política, autismo e mercado de trabalho. Então espero ver vocês na próxima. Até a próxima. Tchau!